Falar aqui um pouquinho sobre a NR12, conforme solicitado, que eu não pude apresentar no dia, né? Então bora lá. A NR12 e falar um pouquinho sobre o anexo 3, né? Que é meio de acesso permanente. Segundo a NR12, no item 12.64, as máquinas e equipamentos devem possuir acessos permanentes e fixados e seguro a todos os seus pontos de operação, seja ele no abastecimento, na irrigação de matérias-primas e retirada de produtos trabalhados, na preparação de manutenção e intervenção constante. Mas, bora ver lá o que mesmo é isso. Um pouquinho mais à frente, a gente vai ver dentro da NR12, esses acessos devem apresentar o seguinte característica: o acesso permanente do colaborador. Dimensionadas, construídas e fixadas de modo seguro e resistente, de forma que suporte o esforço solicitado e movimentação segura do trabalhador. Deve ter um piso degrau contínuo, de material resistente e antiderrapante. A área deve ser mantida desobstruída para evitar que o colaborador venha tropeçar ou até mesmo cair. Seu local de instalação instalada, prevenindo o risco de queda, escoamento, tropeço, desperdício de esforços físicos, desperdício de esforço físico pelo trabalhador a utilizar. Vou falar aqui um pouquinho sobre o tipo de escada de marinheiro. Ela é o meio permanente de acesso com ângulo de 90 graus, cujos elementos horizontais são barras ou travessas. O cuidado com a escada de tipo marinheiro. Ela tem que ser um material resistente à corrosão. Ela tem que ter... é uma escada fixa, né? Como eu já falei. Se ela tiver 6 ou mais metros de altura, deve provida de gaiola de proteção a partir do segundo metro. Essa gaiola de proteção ela deve ter um raio de 65 centímetros no mínimo e no máximo 80. E para cada lance de 9 metros deve existir uma plataforma intermediária de descanso protegida com guarda-corpo e rodapé, para que o colaborador chegue lá em cima, descanse um pouco, e o guarda-corpo e o rodapé para que o colaborador não caia de lá de cima. Como já falei, a distância mínima e máxima, ela deve ser instalada a 15 centímetros da parede. Sua largura de 41 centímetros. Embora para rampas. As rampas com inclinação entre 10 a 20 graus em relação ao plano horizontal devem possuir peças transversais horizontais fixadas de modo seguro para impedir o escorregamento do colaborador. Uma distância entre 40 centímetros de largura da rampa, no mínimo, em toda a sua extensão, e o piso antiderrapante. No caso da de 10 graus, de inclinada, ela não precisa ter como é que fala? Só precisa ser o piso antiderrapante. Já acima de 10, no caso de 20 graus, ela deve ter algumas contenção para evitar o escorregamento. É proibido a construção de rampas com inclinação superior a 20 graus em relação ao piso, isso segundo a NR, mas a gente pode encontrar rampas aí superiores, mas segundo a NR12 não é permitido. As passarelas e plataformas e rampas devem seguir as seguintes características: a largura de 65 centímetros no mínimo, a largura, meio de drenagem se necessário, e não possuir rodapé e vão de acesso. No caso da plataforma, ela deve ter o guarda-corpo para que o colaborador não venha
se cair de lá de cima. A escada de degrau sem espelho. Meio de acesso com ângulo de alcance de 45 cm a 75, cujo elemento horizontal são degraus sem espelho. Sem espelho é a escada com só o degrau e o vão aberto. Você vê o que tem atrás da escada. A escada de degrau sem espelho deve ter as seguintes características: largura mínima também de 60 cm, profundidade do degrau de 15 cm, degrau uniforme, nivelado e sem saliência, e altura entre um degrau e outro no mínimo 20 e no máximo 25. A plataforma de descanso com largura útil no mínimo de 60 cm de comprimento, intervalo no máximo de 3 metros de altura, ou seja, a escada com 3 metros de altura deve ter uma plataforma de descanso para o colaborador que venha descansar, e ter o guarda-corpo para o colaborador também não venha ocorrer o risco dele cair de lá de cima. Agora a escada com espelho. A escada com espelho também permanente, com ângulo de 20 a 45, cujos elementos horizontais são degraus com espelho. Degrau com espelho, a escada toda fechada, toda ela fechada, você não vê o que tem atrás da escada. A escada com degrau com espelho deve ser a largura mínima de 60 cm, degrau de profundidade de 20 cm no mínimo, 25 no máximo, igual a anterior. O degrau de alcance uniforme nivelado sem saliência, mesma coisa. Altura do degrau de 20 a 25. A plataforma de descanso com largura mínima de 60 cm, cujo intervalo de 3 metros de altura. As gaiolas de proteção devem ter o diâmetro de 65 a 80 cm, conforme a figura 4C do anexo 3. Com isso, vem também os materiais agrícolas, os maquinários agrícolas, que se encaixam dentro do anexo 3, que são as colheitadoras de grão, café, açúcar, grão, laranja, entre outros. Todos esses equipamentos são moventados por motores elétricos ou motores normal, pneumática, comprimido, compressores, hidráulico. Elas são controladas através de sensores, botões, pedais, entre outros, e comandos. Elas são compostas de vários elementos, mas esses maquinários agrícolas, todos eles devem ter seu manual de operação e também ter seu sistema de segurança, que no caso são sensores, né, que impede de acontecer algum risco, dependendo do valor dependendo do sistema do equipamento. Tem que ter trava um sistema de travamento. Você acionar o botão na máquina, o stand vai parar na hora, no caso de acidente, entre outros. Esse assunto foi explanado por outro colaborador, não foi muito meu assunto aqui, mas contudo, minha parte era essa aí. Espero que fique tranquilo, que seja isso mesmo, e até a próxima.